Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui para mais um devocional. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta muito simples, mas muito profunda, sobre qual fundamento você está construindo a sua vida. Jesus, em Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27, nos fala sobre dois homens, duas casas e o mesmo tipo de tempestade. E essa palavra não fala sobre construção física, fala sobre vida. O texto nos diz assim, Mateus capítulo 7, dos versos 24 até o 27. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ele não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E ele ainda continua. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. A casa que Jesus menciona nesse texto não é uma casa de tijolos, é a nossa vida, nossa história, nossa família, nossos relacionamentos, nosso casamento, nossos sonhos, nossa fé. Todos nós estamos construindo alguma coisa. E a pergunta não é se estamos construindo. A pergunta mais importante é em qual terreno estamos construindo. Aqui, como podemos ver na passagem bíblica, Jesus fala de dois terrenos. Um terreno arenoso e um terreno rochoso. A areia, de início, ela até parece boa, é fácil de moldar, é fácil de ajeitar, é confortável, mas ela não sustenta peso por muito tempo. É como um castelo que a gente faz quando está na praia, né? Tem castelos que as pessoas, né, especialistas nisso, fazem, são lindíssimos, fazem esculturas lindas sobre a areia, mas basta vir uma onda mais forte e todo aquele castelo se desmorona, às vezes de uma vez só, ele cai ao chão. Já a rocha é firme, aguenta pressão. A rocha, ela exige esforço, mas ela sustenta. Como vemos, o versículo 24 começa dizendo, o que isso quer dizer? Todo não é só para os crentes, não é só para os não crentes. Todos é universal. É universal. O homem lá do sul do Brasil ao norte dos Estados Unidos, de leste a oeste, de norte a sul, é para a humanidade. E todos nós enfrentaremos tempestades. A diferença não está na tempestade, está no fundamento. Tempestade é a mesma. Os diferentes terrenos é que vão definir. As tempestades vieram para os dois homens. O vento foi o mesmo. A chuva foi a mesma. As inundações foram as mesmas. Mas o resultado foi diferente. Um permaneceu firme, o outro ruiu, caiu. Por quê?
E a resposta é: porque um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E quem é a rocha? A rocha, a Bíblia responde claramente, a rocha é Jesus Cristo. Davi declara no Salmo 28, bem no início: a ti eu clamarei, ó Senhor, minha rocha. Ainda em Salmos, no capítulo 62, versos 6 e 7, Davi diz assim: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha força e o meu refúgio está em Deus. Em algumas versões diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Não serei muito abalado. É até engraçado, né? Quando Davi fala, não serei muito. O que esse muito significa? Significa que nós seremos abalados, nós seremos atingidos, mas não destruídos. Nós seremos preservados, não seremos muito abalados. É como nas tempestades, nos furacões. Eu morei algum tempo, quem me conhece sabe, eu morei na Flórida por alguns tempos, especificamente em Orlando, e enfrentei muitos furacões lá. Tinha vezes que a gente achava, dessa vez a casa vai embora, as janelas vão quebrar, as portas vão voar, mas irmão, é muito interessante a força. A gente olhava assim pelas janelas, você vê as árvores, sabe? Muitas caem, muitas árvores voam, carros viram, mas a casa estava inteira. Não inteira, mas firme. Mas quando a casa está firmada na rocha, ela pode até balançar, mas não cai. Se você constrói a sua vida, os seus negócios, os seus relacionamentos, o seu casamento sobre qualquer coisa que não seja Cristo, uma hora, meu irmão, isso vai ruir. E não sou eu, Raquel, que está dizendo isso, é a palavra de Deus. Meu irmão, dinheiro passa, as pessoas mudam, fama passa, beleza passa, relacionamentos passam, mas quem constrói a sua história em Cristo permanece de geração em geração. Cristo não é apenas o terreno, Cristo é o fundamento, Ele é a pedra angular. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, nos diz assim: porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Temos também em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 19, só a parte A: todavia o fundamento de Deus fica firme. A cultura muda, a moda muda, as pessoas mudam, tudo muda, mas a palavra de Deus é imutável, ela é viva e eficaz e permanece para sempre. E aqui está o ponto central dessa palavra, o cerne da questão, como a gente diz. É preciso praticar a palavra de Deus, não basta somente ouvir, temos que praticar. Voltando ao nosso texto base de Mateus, capítulo 7, no verso 24 fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio
E no versículo 26 fala assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. Os dois ouvem, um pratica e o outro não. Ter a Bíblia, muitos põem até a Bíblia aberta lá como objeto de decoração em casa, não sustenta a casa. Frequentar a igreja, ir sentar lá no banco, ouvir a palavra, isso também não sustenta a casa. Recitar versículos, saber onde está o capítulo, o versículo, o número do versículo, isso também não sustenta a casa. O que sustenta é obedecer, o que sustenta é praticar. Feche os seus olhos agora por um instante e faça um autoexame sobre qual fundamento, sobre qual terreno você tem construído a sua vida. Onde estão as suas prioridades? Quais têm sido os seus fundamentos? E se você, meu irmão, minha irmã, sente que está passando por uma tempestade, se você sente a sua vida instável, se você hoje está bem, amanhã você está mal, se hoje você está abatido, se hoje você crê, amanhã duvida, talvez seja o momento de você firmar a sua vida na rocha. Jesus está aqui, te esperando, de braços abertos, e te convida. Venha. E se você puder agora fechar os seus olhos junto comigo, repita essa oração ou faça você mesmo em pensamento. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu não quero construir a minha vida sobre um terreno duvidoso, sobre um terreno arenoso. Eu quero que o Senhor seja a minha rocha, a pedra angular da minha vida. Eu entrego o meu coração, a minha história, os meus caminhos, os meus desejos. Peço que o Teu Espírito Santo me mostre onde eu preciso mudar, onde eu preciso obedecer, onde eu preciso melhorar para alinhar a minha vida à Tua palavra. Eu declaro que vou construir a minha vida sobre a rocha que é Cristo. Eu te peço, Pai, me ajude, me dê discernimento, em nome de Jesus. Amém. Jesus nos chama todos os dias, chama a mim, chama a você, todos os dias. Venha, pare de buscar ao Senhor somente quando você precisa. Busque intimidade, busque profundidade, tenha o Senhor como prioridade na sua vida. E se esse vídeo falou com você, já deixa o seu like e compartilhe com alguém e se inscreva no canal. A tempestade, ela vai passar e você não será abalado. Amém? O Senhor abençoe você e a sua família, que a cada dia vocês possam estar firmes na rocha, que é Jesus Cristo. E a gente se vê no nosso próximo devocional.